Neste vídeo nós vamos tratar sobre um assunto vital e eterno. Mesmo que muitos religiosos não pensem e não pesem que este é o assunto mais importante de toda a sua vida, como posso saber que estou salvo? A obra da salvação não é uma obra visível. O olho não pode ver o Espírito operando e salvando pecador. Aliás, selando e salvando este pecador. O ouvido não pode ouvir o pronunciamento do perdão do céu. Portanto, não há nada para ver ou ouvir no ponto da salvação. No entanto, a palavra de Deus diz que a salvação deve resultar de uma vida marcada pela obediência a Deus. Portanto, a prova da salvação deve tornar-se clara na vida do indivíduo que confessa. A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. No entanto, o fato é que a salvação não depende das boas obras, nem antes da salvação, nem depois. Caso contrário, seria uma salvação baseada em obras. A salvação repousa na fé em Cristo e na capacidade dele, de Cristo, de salvar, de perdoar. Ele pode perdoar porque cada reivindicação do trono de Deus foi atendida no Calvário. Portanto, o ladrão que confiou no Senhor Jesus no Calvário foi para o paraíso porque confiou no Senhor Jesus. Não porque teve oportunidade de fazer boas obras, nem antes nem depois de salvo. A Bíblia diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Uma vez que todo cristão mantém a propensão para fazer o mal após a salvação, nossa salvação não pode depender de nossa capacidade de viver uma vida justa, nem depois de salvo. Assim, sei que estou salvo porque a palavra de Deus declara que aqueles que confiam em Cristo são redimidos, justificados, perdoados e salvos. Se Deus diz assim, devemos crer nisto. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Foram as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 5, versículo 24. Temos mais sobre isto na Bíblia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. O pecado na vida de um crente não é uma coisa boa, mas não prova a falta da salvação. Isto prova a existência contínua da carne nele. É uma questão diferente quando o pecado se torna uma característica da vida. Isso colocaria em questão a realidade da salvação daquele que confessa tê-la. Um cristão não continua a viver uma vida de pecado depois de perdoado e salvo. Mas, mesmo salvo, ele pode cair e pecar. O apóstolo João escreve para o crente que peca. Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Essas palavras estão em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Mas é possível perder a salvação? Respondemos com um forte não. A Bíblia ensina que no momento da salvação somos justificados, isto é, declarados justos diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 30 e 33. Também temos em Romanos capítulo 5, versículo 1, esta grande verdade: este pronunciamento é feito por Deus de uma vez por todas. Não se prevê que Deus possa cometer um erro e ter que reverter seu veredito posteriormente. A justificação não trata apenas dos pecados passados, mas também trata de nós retrospectivamente e prospectivamente. A justificação confere um novo status e nos limpa de toda a culpa, seja culpa herdada de Adão, ou a posse de uma natureza pecaminosa, ou pecados ainda a serem cometidos. Estamos em uma nova posição, como já citei neste vídeo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, a justificação não depende da minha retidão prática, não depende da minha capacidade de viver uma vida boa. É verdade que aqueles que são justificados devem viver uma vida justa, mas a justificação não depende da minha capacidade de merecê-la ou mantê-la. É óbvio que os cristãos podem pecar, como já frisamos neste vídeo. Qualquer um que afirme o contrário é mentiroso. O apóstolo João afirma isto em 1 João capítulo 1, versículo 8. No entanto, ao pecar não significa que Deus nos rejeitou ou perdemos a salvação. Assim como Deus perdoou nossos pecados na salvação, na hora que nos convertemos, fomos salvos, quando nos justificou, também nos pecados que prejudicam nossa comunhão com Deus podem ser perdoados pela restauração e perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. Às vezes cometemos o erro de confundir uma profissão de salvação com a salvação real. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, havia pessoas que criam no Senhor Jesus, mas ele sabia que não eram genuínas, pessoas genuínas. Portanto, no mesmo Evangelho de João, mas no capítulo 6 agora, versículos 64 e 66, elas se afastam quando foram testadas pelas circunstâncias. Judas esteve com o Senhor Jesus por 3 anos e nunca foi salvo. Teve privilégios, mas isto não é garantia de que a pessoa seja salva. Pode ser alguém que cuide do dinheiro, das ofertas até de uma assembleia local. Isto não é garantia. Pode ser batizada, pode estar na comunhão da igreja, nada garante a salvação. Tenha em mente que o diabo acredita no Senhor Jesus no sentido de que acredita em sua existência e no que a Bíblia diz sobre ele, mas não crê no sentido de confiar nele. Leia Tiago capítulo 2, versículo 19. Aqueles que não progridem no caminho cristão podem não ser salvos, mas o fato de que uma pessoa salva pode pecar e cair não prova que ela nunca foi salva. Mas pecar não deve ser uma característica habitual da vida de um crente. Em última análise, o Senhor sabe quem é genuíno salvo, ou quem é genuinamente salvo e quem não é. É o que o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O apóstolo João nos diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, o Senhor Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divino. Aliás, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que eu acabei de ler, ou citar aqui no vídeo, está em 1 João capítulo 3, e eu li do versículo 2 ao 9.